No último vídeo, nós falamos sobre 4 estruturas de dados do Python: as listas, as tuplas, os conjuntos e os dicionários, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas funcionalidades. Vamos falar agora de uma quinta estrutura de dados, que é o array. O array está vinculado à biblioteca NumPy, Numerical Python, que é um conjunto de funções matemáticas e que também traz essa nova estrutura de dados para a gente. Essa estrutura é muito importante porque, diferente da lista, ela consegue ser estendida para mais dimensões. Portanto, eu consigo trabalhar com os meus dados em linhas e colunas, que é o formato mais comum de encontrar em Data Science. Dá até para estender para mais dimensões. Por exemplo, aplicações em redes neurais convolucionais exigem dados tridimensionais. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, vamos ficar aqui nos bidimensionais, mas o array oferece muito mais possibilidades do que uma lista, por exemplo, além de ser, para o processamento do computador, bem mais rápido. A documentação do NumPy dá conta de que um array é pelo menos 50 vezes mais rápido que uma lista. Então nós vamos aproveitar tudo que traz essa estrutura de dados. A vantagem é que a operação dele é muito similar à operação de uma lista. Então não vai mudar muita coisa do que a gente aprendeu no último vídeo. Vamos lá então? Vamos criar um novo notebook. Vamos chamar de NumPy Arrays. Vou colocar meu título. Quando eu vou trabalhar com qualquer função do NumPy ou de qualquer outra biblioteca do Python, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar essa biblioteca para dentro do meu programa. Isso é muito simples, eu vou escrever import e o nome da biblioteca. Se eu fizer dessa forma, vai funcionar e eu vou conseguir acessar qualquer função dessa biblioteca depois de executar essa linha. Vamos colocar um exemplo aqui embaixo. Vamos acessar a função para raiz quadrada do NumPy. Falei com vocês lá na segunda aula, de operações aritméticas, que tinha função pronta para isso. Vamos ver essa função. Vou fazer NumPy, ponto, e a partir desse ponto é que eu digito o nome da minha função. Da mesma forma que a gente fez lá para os métodos da lista, se eu pressionar Tab, o Jupyter vai me dar acesso às funções da biblioteca. Vou escrever aqui o nome da função que eu já sei, sqrt, square root, e vou passar como argumento o número do qual eu quero extrair a raiz quadrada. Vou extrair a raiz quadrada de 9, por exemplo. Dou um Ctrl Enter para executar, e ele me devolve 3, que é a raiz quadrada de 9. Beleza, posso trabalhar então com o NumPy dessa forma. Importei a biblioteca, me referi à biblioteca, puxei a função de dentro dela. Mas uma coisa muito comum do dia a dia da operação do Python é dar apelidos para as bibliotecas, para tornar a coisa mais rápida e mais dinâmica. Vou mostrar como a gente dá o apelido. Eu posso dar o apelido que eu quiser, quer ver? Eu vou importar o NumPy e vou dar um apelido para ele. Depois da importação eu escrevo s e o apelido que eu quero. Vou dar o apelido de jiboia. E agora eu posso chamar jiboia aqui embaixo. jiboia.sqrt. Ele está puxando então a função sqrt de jiboia, e jiboia é o nome que eu dei, o apelido que eu dei para o NumPy. Vai funcionar? Vai. Funcionou. Mas infelizmente jiboia não é o nome mais comum para o NumPy. O nome que você vai encontrar nos códigos que você vai ver na internet, no GitHub, em alguns sites, em alguns blogs, é NP. Tem alguns nomes que são usados convencionalmente para as bibliotecas. Vou chamar então de NP e beleza. Vamos então ver como é que a gente cria o array do NumPy. Lembra lá do primeiro vídeo que eu falei para você que tinha um kernel que é compartilhado por todas as células? Eu executei essa célula. Então o NumPy está importado como NP, ele está na minha memória, então eu posso fazer referência a ele aqui embaixo. Posso fazer, olha, de novo, np.sqrt 9. Ctrl Enter. Me devolve 3. Porque o NumPy já tinha sido importado aqui, eu executei o que está nessa célula.
Vou fazer uma coisa para mostrar para vocês. Meu arquivo já está salvo, né? Já está com um autosave aqui, mas está com autosave de alguns minutos atrás. Eu vou salvá-lo manualmente e vou fechar. Vou vir aqui na tela principal do Jupyter e vou dar um shutdown. Um outro arquivo meu aqui que estava aberto, vou fechar ele também. E vou dar um shutdown aqui nos arrays. Fechei esse cara então. Não vou reiniciar. Fechou. Saiu. Acabou. Agora eu vou abrir ele de novo. Vou aqui no Files. E vou abrir o NumPy Arrays que eu tinha criado. Beleza. Agora eu quero executar só esse cara aqui, ó. Vamos executar ele para ver o que acontece? Ele não vai executar, por causa daquele motivo que eu falei para vocês. Eles compartilham o mesmo kernel, só que se eu não tiver executado o que está aqui em cima antes, ele não vai executar para mim, vai executar só isso daqui. E o NumPy não estava carregado nessa execução do kernel. Então uma coisa que eu gosto de fazer, eu recomendo que vocês façam sempre que a gente estiver usando uma biblioteca, é em toda a célula você dar o comando de importação da biblioteca. Vou fazer aqui então, porque aí quando eu salvo o meu notebook e volto a ele, eu posso executar a célula que eu quiser, não preciso executar a galera de cima toda. Mas é opção pessoal. Eu gosto de fazer assim. Você poderia colocar só aqui e executar tudo. Enfim, como você preferir. Opa, tinha faltado o ES aqui. Agora sim. Beleza. Criando arrays. Vamos criar um array unidimensional. Vou usar a função np.array e vou passar como argumento uma lista. Vou passar esses valores aqui. 1, 2, 3 e 4. Vou guardar em X. E vou mandar ele imprimir. A cara aparece com a cara de uma lista porque é um array unidimensional. Uma dimensão só esse cara. Vamos checar o tipo dele? É um objeto do tipo numpy.ndArray, array de n dimensões. No caso, é uma dimensão. Para checar o número de dimensões, você pode usar np.ndim e ele te devolve 1, porque a gente tem um array unidimensional. É como se fosse um vetor. Entenda o array unidimensional como se fosse um vetor, beleza? Vamos acessar os elementos de um vetor. Acesso aos elementos de um vetor. O acesso aos elementos de um vetor é bastante similar ao acesso dos elementos de uma lista. Para acessar o primeiro elemento, eu faço x índice 0. Então esse aqui é o primeiro elemento. Ele me diz que é 1, né? O primeiro elemento é 1. Posso usar a indexação negativa. Lembrando que menos 1 é o último elemento, menos 2 é o penúltimo e assim por diante. O último elemento então é 4. Dá para usar também indexação por intervalos. Vamos acessar, por exemplo, do 2, do 1 até o 3. Intervalos. E ele devolve para mim os elementos 2 e 3. Lembra de uma coisa, o intervalo é fechado aqui, então ele inclui o elemento que é índice 1 e aberto aqui, então ele exclui o elemento que é índice 3. E ele devolve isso como um array também. Dá para trabalhar também com omissão de índice. Vou fazer x, omitir o índice da esquerda e vou até o 3. Omissão de índice. E ele me devolve desde o primeiro elemento até o elemento de índice 3, excluindo ele, intervalo aberto para ele. Dá para omitir também o do outro lado. Vamos começar do 1 e vamos até o final. Então, omissão de índice também. Ele começa do elemento de índice 1 e vai até o último, vai até o final do meu array.
Até agora, muito parecido com a lista, né? Mas eu vou mostrar uma coisa diferente. Eu consigo trabalhar com passos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vetor um pouco maior aqui. Indexação com passo. Vou criar um vetor y, que vai ser 2, 8, 9... Vou botar uns números aqui. Beleza. Só que eu quero acessar um intervalo dando passos, ou seja, saltando alguns elementos. Se eu fizer assim, ó, y de 1 até, por exemplo, 6. Vamos até o cara de índice 6, excluindo ele. Saltando de 2 em 2, eu dou um 2 pontos novamente e ponho aqui, ó, 2. Olha só o que ele faz para mim. Ele acessa o 8, que é o elemento de índice 1, pula o 9 e vai até o 10, e pula o 12 e vai até o 13. O meu elemento de índice 6 seria esse cara, então ele para por aqui. Uma novidade, então, em relação ao que a gente vinha fazendo. Os passos são muito importantes para quem vai trabalhar com séries temporais. Muitas vezes uma série temporal é sazonal, e aí quando você está fazendo previsão, você às vezes acessa elementos com uma dada periodicidade, semanal, ou a cada 2 semanas, ou bimestral, e aí você faz esses saltos usando esse artifício do passo. No começo desse vídeo eu falei que em Data Science a gente costuma trabalhar com os dados numa forma bidimensional. A gente costuma trabalhar com variáveis nas colunas e os casos nas linhas. Para isso eu preciso de uma estrutura de dados então que seja bidimensional, que atenda a esse tipo de coisa. A primeira coisa que pode ter vindo à cabeça de vocês é uma matriz. Uma matriz é um tipo de estrutura que tem linhas e colunas. A gente pode criar uma matriz a partir de outras estruturas. Eu vou mostrar um primeiro exemplo, que é matriz a partir de listas. Está aparecendo uma matriz aí no seu vídeo. Vamos colocar essa matriz no Python a partir de listas. Para isso eu vou chamar essa matriz aqui de A maiúsculo. Vou fazer uma lista, então eu estou abrindo uma lista aqui, abro colchetes. E dentro dessa lista, eu vou colocar as linhas da matriz como listas. A primeira linha é 3, 2, então eu abro uma lista para ela, 3, 2, e separado por vírgula, eu coloco a segunda linha, 5, 3. Para ficar mais fácil de enxergar, eu posso saltar uma linha aqui, o Python não vai criar problemas com a indentação nesse caso. Vamos fazer isso e mandar imprimir. Não tem aquela carinha de matriz, igual a imagem que apareceu aí no vídeo, mas funciona como uma matriz. Para eu acessar os elementos, acesso aos elementos. É muito fácil. Para a gente acessar a primeira linha da matriz, eu faço A índice 0. É como se ele estivesse acessando a primeira lista que está aqui dentro, né? Que é o 3, 2. Vou colocar então primeira linha. Ele me retorna 3, 2. Para eu acessar um elemento específico, por exemplo, quero acessar esse cara aqui, ó, esse 2 aqui. Eu vou fazer A, vou colocar o índice da lista que está aqui dentro. No caso, ele está na primeira linha, então ele está na primeira lista. E dessa lista eu quero acessar o elemento de índice 1, que é esse segundo elemento aqui, ó. Então eu faço desse jeito. Então funciona, eu consigo criar uma matriz a partir de listas. Mas como eu falei, o array é muito mais eficiente do ponto de vista computacional. Então a gente vai criar uma matriz usando array. Vamos lá então. Matriz a partir de arrays. Como eu vou usar um array? Vou importar o NumPy e vou criar a matriz que está aparecendo aí no vídeo. É basicamente a mesma coisa que eu fiz ali em cima, só que eu vou usar o np.array,
que eu vou passar para o np.array? Uma lista de listas, igual eu tinha feito aqui. Ó. Vamos fazer então a nossa lista de listas. Abrir a minha primeira lista. 5, 3, 1, menos 3. Vou dar um salto aqui para ficar mais fácil de eu ver. E mandar imprimir. Olha só, agora ele já me mostra numa disposição que já tem mais cara de matriz. Vou usar aquele método ngdim para mostrar para vocês o número de dimensões agora. 2 dimensões. Eu tenho linhas e tenho colunas. Vamos criar uma outra matriz aqui, só que um pouco maior. Vamos criar essa matriz C que está aparecendo aí no vídeo. Vou comentar esse cara, já rodei. C igual a np-array. Abro parênteses e coloco a minha lista de listas. Abri a lista. Abri uma lista para a primeira linha. 2, 0, 4. 1, menos 3, menos 2. 1, 2, 1. 0, 5 e 3. Vamos colocar isso desse jeito para ficar mais fácil de eu mexer depois. Mando imprimir. Número de dimensões. Duas dimensões, linhas, colunas. E minha matriz está igual àquela que apareceu no vídeo aí para vocês. Tem uma outra coisa interessante que dá para a gente fazer, que é o shape. Olha só o que me retorna o shape. A quantidade de linhas e colunas. 4 linhas, 3 colunas. Com a matriz criada a partir do array do NumPy, a gente pode fazer várias operações, usar vários métodos próprios. Vou mostrar alguns deles para vocês. Vamos começar fazendo uma soma de matrizes. Por causa da necessidade de ter compatibilidade dos números de linha e coluna para fazer as operações, eu vou criar uma outra matriz aqui. Vou criar uma matriz D. Vou colocar só 2 dentro dela. 2, 2, 2 e 2. Bateu uma preguiça. Faltou colocar isso aqui como uma lista de listas. Beleza. Vamos então à soma de matrizes. Vamos somar a B com a D. Soma BD. É só eu fazer B mais D. Diferente do que acontecia lá com as listas que a gente viu no vídeo anterior, isso aqui não vai fazer uma operação de concatenação. Ele vai fazer uma soma elemento a elemento. Vou imprimir. E ele soma elemento a elemento. Vai somar o 5 com o 2, 7. O 3 com o 2, 5 e assim por diante. Produto de matrizes. E aqui eu não estou falando do produto elemento a elemento. Estou falando daquele produto de matrizes que é uma combinação linear de linhas com colunas. Tem um método específico para isso. A gente vai fazer produto BD recebe B ponto e o método é dot. E vou usar o D como argumento. Mando imprimir. E ele me dá esse resultado. Mais um método que eu queria mostrar para vocês é a transposição. Transposição de matrizes. Vamos fazer a B transposta. Vai ser B.transpose. Como eu estou lidando só com a B, não tem argumento esse método. Vou mandar imprimir a B transposta. E ele troca linhas e colunas. Eu tinha 5, 3, 1, menos 3. Agora eu tenho 5, 1, 3, menos 3. Finalmente, vou mostrar para vocês algumas coisas sobre acesso aos elementos de um array bidimensional. Para acessar a primeira linha, B índice 0, vai me retornar 5 e 3. 5 e 3. Confere.
Vamos acessar agora o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Bastante simples. Índice da segunda linha é 1 e o índice da primeira coluna é 0. Elemento na segunda linha e na primeira coluna. Ele me devolve o 1, que é justamente esse cara que eu queria. Então é bastante simples eu me localizar. E dá para eu me localizar também por intervalos. Por intervalos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar naquela matriz maior lá, na C. Vamos fatiar, por exemplo, esse pedaço aqui, ó. No sentido das linhas, eu vou começar com esse cara, que é o elemento que está na linha de índice 1. Então eu começo dele. E eu vou até esse cara aqui. Só que você tem que lembrar que quando eu dou 2 pontos para fazer um intervalo, o que está do lado direito dos 2 pontos não conta. Mas eu quero incluir esse elemento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui, ó, que é a minha linha de índice 3. 2 pontos 3. Portanto, eu estou pegando das linhas, começando da de índice 1 e indo até a de índice 3 exclusive. Portanto, ele só pega até a linha de índice 2. Separo por vírgula. E daí eu pego as colunas que eu quero. Como eu falei, eu quero fatiar essa galera aqui, ó, menos 3, menos 2, 2 e 1. Quais são as colunas? Eu começo nessa aqui, que é a coluna de índice 1, segunda coluna, né? Vou vir aqui então, 1, e vou até, estou querendo ir até esse elemento está na terceira coluna, que é a coluna de índice 2. Mas lembra do seguinte, depois dos 2 pontos, o intervalo é aberto. Então, em vez de colocar 2, eu vou colocar 3. Vamos ver se deu certo? Ele me retorna, então, menos 3, menos 2, 2 e 1. Que é exatamente a fatia que eu queria. Dá para a gente fazer, então, vários tipos de fatiamento. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Primeiro, no Python, o índice da primeira linha, ou da primeira coluna, ou do primeiro elemento, primeiro índice de todos, ele sempre é o 0. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. A segunda coisa é, quando você está fazendo um intervalo, o que está do lado direito dos 2 pontos é sempre intervalo aberto, então ele não conta. Conta do lado esquerdo, não conta do lado direito. Então a gente falou até agora de como importar o NumPy usando um apelido, como fazer referência ao NumPy usando esse apelido, como criar um array unidimensional e fazer referência aos elementos, inclusive usando passos, como fazer uma matriz a partir de listas e como fazer uma matriz a partir de arrays e fazer algumas operações e referências aos elementos, inclusive com o fatiamento de intervalos. Eu queria terminar esse vídeo mostrando uma outra função do NumPy, que é uma função para criação de sequências, que pode ser útil em algum momento. Vou abrir aqui um Markdown só para indicar que isso aqui é um extra dentro desse vídeo, porque esse vídeo eu ia falar só da construção e acesso aos elementos de um array mesmo, mas vamos pôr aqui então. Construção de sequências. Vou chamar isso aqui de extra, tá? Que é um extra desse vídeo. Vou importar o NumPy. E vou usar para fazer minha primeira sequência, vou chamar de sec a np.arrange. Vamos fazer uma sequência primeiro de 3 números inteiros. Vou colocar aqui 3 e ver o que ele vai me devolver. Como eu não passei para ele de onde eu quero partir até onde eu quero ir e qual o tamanho do passo, ele vai me lançar uma sequência que começa no 0 e que me devolve 3 números. Portanto, ele está fazendo a sequência 0, 1 e 2. Vamos fazer uma sequência agora que vai de um número até outro? Olha só. Sec b vai ser np arrange
E agora eu vou colocar de onde eu quero partir e até onde eu quero ir. Suponha que eu queira ir do 2 até o 9. Vou mandar imprimir para ver o que ele me retorna. Ele me retorna uma sequência do 2 até o 9 com passo 1. O 9, intervalo aberto. Então ele não está incluindo o 9. Vamos terminar fazendo uma outra sequência, np arrange, onde eu vou de 2 até 7, ou seja, não estou contando 7, mas saltando sempre de 2 em 2. Para determinar o tamanho do passo, eu acrescento um outro argumento, onde eu coloco esse tamanho. Vou mandar imprimir. E ele me dá 2, 4, 6. Tem várias outras formas de fazer sequências, mas eu queria mostrar essas para mostrar para vocês que tem outras possibilidades dentro do NumPy. NumPy oferece funções para sequências, funções para trigonometria, funções para séries. Tem um monte de funções matemáticas dentro do NumPy. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas para arredondamento que podem ser úteis e no outro vídeo, algumas para geração de números aleatórios, que é uma coisa muito usada em Data Science. Até o próximo!